Oi, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Manuela Aimé. Eu sou graduanda do curso de Educação Física Bacharelado e essa semana eu fiz aqui a Semana da Educação Física no meu canal devido à data que se comemora no dia 1º de setembro, que é o Dia do Profissional de Educação Física. Então, se você é da área da Educação Física, seja você estudante, profissional ou está pensando em entrar para essa área, e se inscreve no meu canal, ativa as notificações e aproveita e vê todos os vídeos que eu já soltei essa semana a respeito da área da Educação Física, tá bom? Então hoje, gente, pra fechar essa semana, eu resolvi fechar a semana falando do porquê que eu escolhi a área da educação física. Não, eu não vou fazer de uma maneira que eu me sinta que eu estou na primeira fase da faculdade. Você, estudante profissional, vão entender que a primeira coisa que acontece com a gente quando a gente tá lá, dia 1 da faculdade, eles perguntam: por que você escolheu educação física? E aí você vai lá e fala: ah, eu escolhi por causa de motivo tal. Enfim, a gente sempre tem um motivo pra estar lá, mas acontece muito também das pessoas entrarem na faculdade realmente pra se encontrarem, né? E que não tinha um motivo tão específico assim. Então, eu vou fazer esse vídeo, eu acho que esse vídeo vai servir mais pra mim do que pra vocês. Mas eu espero que ajude alguém, porque eu tô fazendo esse vídeo no intuito de falar de como que a educação física e o movimento sempre tiveram presentes na minha vida. Vai bem além de eu simplesmente gostar da área de educação física e um dia magicamente eu resolvi fazer educação física. Não, não foi assim. Então eu espero que esse vídeo também sirva pra você tentar se encontrar na sua área que você tá atuando, independente se seja educação física ou não. E também pra você lembrar dos verdadeiros motivos que fizeram você escolher a área que você tá estudando ou a área que você já atua. E tentar perceber também, através do que eu vou contar pra vocês, se vocês sentem a mesma coisa que eu a respeito das áreas que vocês atuam. E é isso, gente. O vídeo de hoje não vai ser nada técnico, eu não vou falar nenhuma palavra difícil. Eu vou literalmente falar um pouquinho da minha história, já que esse é o tema do vídeo, mas falar de um jeito, assim, um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver, de simplesmente: ah, eu escolhi tal área porque a minha família já fazia isso. Eu escolhi tal área porque eu gostei de tal coisa, sabe? Então não vai ser muito assim. Pega a pipoca, pega a água, pega o seu docinho, se acomoda aí na sua cama, no seu sofá, o lugar que você estiver, e vamos logo a essa história. Então, gente, vamos lá. Eu vou tentar ser breve, né? Até porque quando a gente vai falar alguma história, seja ela nossa ou não, eu pelo menos sou uma pessoa que gosto muito de detalhes. Eu sou extremamente apegada em detalhes, até porque detalhes fazem toda a diferença. Então, assim, desculpa se eu for muito longa, mas vamos lá, né? Eu vou tentar desenhar uma linha do tempo, então eu vou começar a partir da minha infância, tá? Desde pequena, eu me lembro de ser uma criança muito ativa, que gostava muito de se movimentar. E a minha mãe confirma isso também, né? Ela sempre falou que eu sempre gostei de fazer coisas que envolviam movimento, até porque eu era uma criança muito tímida. Eu era tímida até pouco tempo, na verdade, foi só agora na fase adulta que eu desatei a ter menos vergonha, mas eu era uma criança muito envergonhada, muito tímida. Então, pra te ouvir o som da minha voz era quase impossível. Então a minha mãe falava que eu gostava muito de me envolver, né, em atividades que envolviam movimento. E realmente, quando eu tento lembrar, assim, as memórias que eu tenho quando criança é que eu sempre gostava de fazer alguma coisa eu me movimentasse, porque era através do movimento que eu conseguia me expressar e era a minha maneira de falar, por assim dizer, sabe? Então quando eu tava na escola e eu tinha aula de educação física, a minha mãe, ela me fala que, como eu era uma criança muito tímida, ela falava que ela sentia agonia às vezes, porque ela vinha perguntar pra mim: Ah, e aí, filha, como é que foi teu dia na escola? O que tu aprendeu e tal? e ela falava que eu só falava assim: Ah, foi legal. eu não dava muito detalhe, sabe? Só que nos dias que eu tinha aula de educação física e quando ela me perguntava, ela dizia que eu virava na maior tagarela. Ela falava que eu falava detalhadamente das aulas, de tudo que eu tinha conseguido fazer, de tudo que eu tinha errado, enfim, de como eu tinha me saído na aula e que eu achava muito legal. Mesmo as minhas aulas de educação física, pelo que eu tenho de recordação, sempre foram naquele estilo Futebol, handebol, vôlei, basquete. Futebol, handebol, vôlei, basquete. e, por incrível que pareça, mesmo que eu me envolvesse muito nas aulas de educação física, eu não gosto, até hoje, de esportes coletivos. Eu tenho literalmente pavor, eu não gosto. Tenho certeza que meus colegas de faculdade deveriam me odiar, porque eu era literalmente aquela pata da educação física. Mas mesmo assim, era o único momento que eu acabava me movimentando na escola, né? Então eu gostava muito, eu tentava me
me envolver. Eu tenho recordação, assim, das minhas memórias que eu lembro que eu ficava muito feliz numa aula que eu conseguia fazer um gol. Eu ficava muito feliz no dia que eu consegui fazer um saque no vôlei. Aqueles assim mesmo, sabe? Que tu faz assim. Enfim, eu gostava muito de me movimentar. E querendo ou não, eu acho isso quase que um milagre. Porque na minha casa, né, desde muito pequena, a minha família não era uma família ativa. Eles eram sedentários. Eles basicamente se movimentavam só pra trabalhar. Porque o trabalho exigia isso, né? E então nunca teve aquela coisa assim, vamos sair pra fazer alguma coisa, vamos sair pra fazer alguma atividade ao ar livre. Geralmente não era assim. Então o fato de me movimentar realmente partiu de mim pela minha necessidade de querer me expressar. Eu vejo isso sim como um privilégio, porque eu vejo que tem muita criança que não consegue se encontrar nisso, sabe? Porque não tem exemplo dentro de casa, porque não tem exemplo, seja na escola ou qualquer outro lugar, sabe? Que não fazem ela explorar essa área. Então eu vejo isso assim como um privilégio, sabe? Como um presente que Deus me deu, digamos assim, né? Vamos botar nesse patamar. Então agora vamos partir para a adolescência. Na adolescência, isso continuou na minha vida, eu sempre gostei muito de me movimentar. E um dia, assim, do nada, uma amiga da minha mãe me convidou pra fazer uma aula de axé, numa academia de dança que tinha aqui pelo bairro. Ela sabia que eu gostava muito de dançar, fazer tudo, então eu acabei aceitando e fui lá fazer aula experimental com ela. E aí, nessa escola de dança, tinha aula de street dance, na época se falava assim, street dance. Então, quando eu vi que tinha aula de street dance, que era uma modalidade que eu queria muito fazer, mas eu não sabia onde é que tinha, não sabia nem por onde procurar, afinal eu só tinha 13 pra 14 anos. Eu vi e acabei fazendo aula experimental de street dance e comecei, me apaixonei, simplesmente me apaixonei pela área da dança e principalmente pela área do hip hop. Eu sou apaixonada pela cultura hip hop e a cultura hip hop, ela mudou a minha vida. Comecei a fazer as aulas de dança e fui me desenvolvendo muito bem. E o meu professor, ele fazia parte de um grupo. E aí ele viu que eu tinha, né, uma afinidade dançando e que eu me esforçava bastante pra fazer as aulas e o meu desenvolvimento estava muito bom, até que ele falou assim, olha, eu vi que tu tem jeito pra dançar e o grupo que eu faço parte tem um grupo júnior e a maioria desse grupo é de meninas. Aí beleza, ele falou que ia ter uma audição pra entrar nesse grupo júnior e ele falou que queria me preparar e ele falou que achava que eu ia me sair muito bem nesse grupo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro que eu fui me apaixonando mais e mais e eu ficava fissurada vendo vídeos e tudo mais. E aquilo tava me fazendo muito bem, né? Querendo ou não, hoje eu vejo a importância que aquilo teve na minha vida em questão de autoestima, em questão de eu me sentir conectada com outras pessoas. Então, fazer parte desse grupo e fazer parte dele justamente na minha adolescência fez, assim, completa diferença, sabe? Foi a fase que mudou minha vida. E era muito bom porque eu tava rodeada de meninas muito talentosas e elas tinham a mesma idade que eu, sabe? Era quase uma irmandade, assim. A gente se dava muito bem, todo mundo do grupo. E fez muita diferença pra mim, porque justamente na adolescência que é a parte que a gente mais se sente deslocado, que a gente não consegue entender o que a gente tá sentindo, sabe? Que a gente sabe que é uma fase muito problemática pra todo mundo. Então, a minha adolescência foi quase assim, um mar de rosas, se parar pra pensar, sabe? Porque, querendo ou não, eu tava me encontrando, eu tava me sentindo bem comigo, eu tava fazendo parte de um grupo e eu tava me sentindo parte daquele grupo, sabe? E aí eu fui me desenvolvendo, eu tive oportunidades incríveis de conhecer dançarinos de outros países, eu competi, eu viajei, foram as primeiras vezes que eu viajei na minha vida, eu vivi aquele universo da dança e fazia tão bem pra mim, porque parecia que todo mundo que dançava era meu irmão ou era meu amigo e todo mundo falava a mesma língua que era dança. Então às vezes eu tava dividindo e dançando no mesmo ambiente de uma pessoa que, sei lá, era dos Estados Unidos, sabe? Eu era do México, enfim, era muito louco. E tem até vídeo aqui no canal, se vocês forem ver lá nos meus vídeos mais antigos, se eu não me engano é de 9 anos atrás, tem 2 postagens minhas de 2 apresentações que o grupo fez, né, que eu participei. Então, se vocês forem ver esse vídeo, vão lá e comentem se vocês conseguem identificar quem eu sou no meio daquelas pessoas. E aí, beleza, chegou a época do terceirão, chegou a época do vestibular. E eu lembro que assim, gente, eu sempre fui uma aluna muito mediana. E eu lembro que na época do meu segundo ano foi a época que me deu um despertar, assim, que eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. Foi então que eu pedi pra minha mãe investir em mim, investir na minha educação, e aí eu acabei trocando de colégio. Eu pedi pra ela que eu queria estudar num determinado colégio. Tipo, a minha mãe, gente...
Ai, muito difícil falar de mãe, né? Eu não consigo falar da minha mãe sem chorar. E a minha mãe, gente, ela fez o possível e o impossível pra conseguir me manter nesse colégio. Enfim, eu queria fazer todo dia valer a pena, tanto pela minha decisão quanto pelo dinheiro e tudo que eu tava vendo a minha mãe fazer pra que eu conseguisse estar naquele colégio e eu consegui realizar um sonho que era passar no vestibular. Chegou no final do ano, eu fiquei entre educação física e nutrição. Eu sempre gostei da área da saúde no geral, mas sempre voltado pra essa parte realmente de tu se cuidar na parte de alimentação, na parte de movimento. Então eu fiquei em dúvida entre nutrição e educação física e eu acabei fazendo vestibular pra nutrição e acabei não passando. Eu lembro que eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei desapontada, mas eu não achei que era o fim do mundo. Minha mãe também, meus pais me deram bastante apoio. E eu lembro que na época a minha mãe falou assim: Manuela, não adianta, tu tem que fazer educação física é o teu curso. E eu falava, Não, mãe, não, é nutrição. e tipo, minha mãe, cara, minha mãe me conhece, sabe? Então ela sabia realmente o que eu queria, não é? E não era algo que ela tava impondo, mas era algo que ela tava observando a vida inteira, que eu sempre gostei da área do movimento, independente de qual atividade fosse. Eu demorei pra enxergar isso na minha vida, sabe? Eu demorei pra enxergar que a educação física sempre teve presente na minha vida. E aí, beleza, só que aí tinha o seguinte, a minha mãe já tinha feito de tudo pela minha educação, e eu não tinha coragem de pedir pra ela pagar mais um ano ou o tempo que fosse pra eu passar no vestibular. Então, eu fiquei de boa no primeiro semestre do ano seguinte, comecei a trabalhar e comecei a juntar dinheiro, porque eu coloquei na minha cabeça que no segundo semestre daquele ano eu ia fazer cursinho e eu ia passar no vestibular de educação física pra bacharelado. Então, quando eu cheguei no vestibular, eu tava mais tranquila e eu realizei meu sonho. Eu consegui passar no vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina e eu lembro que eu passei e eu lembro que eu fiquei em 5º lugar do meu curso, o que foi, assim, muito legal pra mim. Eu lembro que eu fiquei muito feliz mesmo, porque aquela conquista não era só minha. Porque aquela conquista não era só minha, sabe? Era também da minha mãe, do meu pai, que me apoiavam. E, tipo assim, eu nunca fui apegada a esse tipo de colocação, sabe? Eu nem ligo pra esse tipo de competição, de tipo, se a pessoa tá em primeiro lugar é porque ela é a melhor de todas. Sim, essa pessoa saiu melhor que eu, mas, tipo, não tem problema, sabe? Mas aquilo foi muito legal. É meio que como se eu precisasse, sabe? Até pra minha autoestima, pra eu entender que eu era, assim, uma pessoa inteligente, sabe? Porque querendo ou não, várias coisas na nossa vida fazem a gente se sentir menos que as outras pessoas, menos inteligentes, menos bonitas, enfim, né, gente? E aquilo foi, eu lembro que aquilo foi muito legal pra mim, porque eu nunca pensei que eu ia conseguir passar numa federal, sabe? E tipo, eu tava tentando me manter tranquila porque eu sabia que ou era aquilo ali, ou eu nunca ia fazer uma universidade, eu nunca ia fazer um curso superior. Querendo ou não, eu não tinha condições pra me manter numa faculdade pública, sabe? Então, aquilo literalmente era tudo ou nada pra mim. E aí comecei, né, a realizar meu sonho, que era cursar o curso que eu queria na universidade que eu queria. E não, gente, eu não vou falar sobre como que foi na faculdade em si, eu acho que isso merece um vídeo específico, sabe? Porque não é só porque eu realizei o sonho de entrar numa federal. É bem diferente você entrar e depois você ter que se manter numa universidade federal. Quando eu entrei na faculdade, e o motivo que eu queria entrar é porque eu achava que eu ia ser uma professora de dança, que eu ia fazer aquilo que eu amava, que era dançar, e que eu queria ensinar as pessoas, sabe, sobre a cultura. Eu querendo ou não, imaginava sendo uma professora que levava outras crianças e adolescentes para todos os cursos que eu já tinha feito, para todos os lugares que eu já tinha conhecido. E quando eu fui cursando, fui fazendo as matérias e fui descobrindo outro universo, sabe? E fui vendo que eu tinha inúmeras possibilidades na área da educação física, eu entendi que a dança era uma coisa que eu tinha que fazer só por mim, sabe? Que era uma coisa muito pessoal, muito única pra mim, e que eu não ia me dar bem sendo uma professora daquilo que eu queria ser. E isso foi muito importante na minha graduação, porque, querendo ou não, é uma coisa que eu acho que a gente só vai conseguir diferenciar depois que a gente passa, sabe? Depois que a gente vive e depois que a gente conhece outras coisas. Porque eu achava que eu ia ser feliz fazendo aquilo, mas pensando hoje, não, sabe? Não é isso.
Então, durante a graduação, passei muitos perrengues. Assim, gente, eu já tô na faculdade há muito tempo e eu não vejo a hora de me formar. Já era pra eu ter me formado há muito tempo também. E eu ficava extremamente, assim, frustrada de pensar, por que que todas as outras pessoas conseguem e eu não? Por que que eu não consigo, sabe? E querendo ou não, eu ficava duvidando muito de mim, que chegou a um ponto que eu não conseguia mais me enxergar formada. Eu tô falando isso porque, cara, é uma das piores sensações, você tá fazendo uma coisa e você não se enxergar chegando na linha de chegada, entende? Eu não conseguia me imaginar pegando o meu diploma da mão, eu não conseguia me imaginar atuando na área da educação física, porque mesmo eu fazendo uma coisa que eu gostava muito, que era estar naquela área e estudando aquela área, eu não sabia mais o que eu queria fazer. E foi aí que as coisas começaram a mudar e que deu uma grande virada na minha vida acadêmica. Eu tava cursando a matéria de educação física adaptada, uma matéria que eu achava que não ia ser nada demais, que ia ser só mais uma matéria no meio daquele semestre que eu achava que ia ser só mais um semestre que eu queria apenas sentar e chorar. E foi nessa disciplina de educação física adaptada que a professora Gabriela Fischer... Eu faço questão de falar o nome dessa professora porque aquela matéria mudou a minha vida. E tudo que ela passou e tudo que ela mostrou pra gente naquela matéria mudou tudo. Por isso que eu me emociono tanto. E, gente, me desculpa se parece que eu tô sendo emotiva demais, sabe? Mas, assim, eu tô falando de uma coisa que eu amo e que eu sou completamente apaixonada, mesmo tendo um monte de dificuldade na área. Mas eu tô falando de uma coisa que eu amo, sabe? Uma coisa que eu tenho tesão em aprender, em atuar, e eu acho que é normal quando a gente atua na área que a gente quer, ou faz algo que a gente quer, a gente se emociona desse jeito. E é isso que acontece comigo, eu choro, tá? E aí eu lembro que chegou no final do semestre, a minha professora, ela levou 2 pessoas muito especiais pra falar com a nossa turma. E a primeira que ela levou foi uma aluna que fazia parte de projetos ali da universidade e ela tinha uma deficiência motora e então ela não conseguia se movimentar direito, ela não conseguia falar direito, só que ela não tinha nenhuma deficiência intelectual. E eu lembro, gente, que a partir do momento que aquela menina começou a falar, eu fiquei exatamente assim, porque ela falou que a educação física fez toda a diferença na vida dela. Pra vocês terem uma ideia, ela nasceu com esse problema e ela tinha sido diagnosticada com uma deficiência intelectual e motora. Numa aula de educação física da escola dela, o professor dela identificou que ela não tinha essa deficiência intelectual e que ela só tinha, sim, a deficiência motora, sabe? Porque tudo que ele falava pra ela fazer, tudo que ele orientava, ela entendia tudo perfeitamente. Então ele conversou com os pais levaram de novo no médico, e aí eles foram ver, realmente ela não tinha deficiência intelectual e que era só um problema motor mesmo. Então ela disse que depois daquele dia que o professor olhou pra ela, percebeu ela, a vida dela mudou e aí a partir daí ela sempre foi apaixonada por se movimentar, por fazer aulas de educação física e por experimentar todas as atividades que ela pudesse experimentar. E quando ela falou isso... Ai, que merda... E quando ela falou isso, eu pensei assim... Pô, eu quero ser esse professor, eu quero ser essa profissional na vida de alguém, sabe? E aí, beleza, né? Aí até que veio a segunda pessoa, a segunda pessoa que a minha professora trouxe pra falar com a gente, que era um profissional da área da educação física, e ele não era aqui do estado, ele por acaso tava aqui no estado de Santa Catarina, e ele era de Brasília. Então, assim, foi única aquela experiência, sabe? Então a história dele tinha se formado na educação física e que no final da graduação dele ele acabou fazendo um processo seletivo para entrar no Hospital Sara. Para quem não conhece, o Hospital Sara tem vários núcleos ao redor do Brasil, mas não tem nenhum aqui no sul. E esse hospital, ele é um centro de reabilitação e ele trabalhava com uma equipe, né, inteira de profissionais da área da saúde. Então ele trabalhava com médicos, com enfermeiros, com fisioterapeutas, e ele falou que foi uma das melhores experiências da vida dele. E aí ele perguntou se alguém queria trabalhar em hospital. E na hora que ele falou isso, assim, o meu olho brilhou. Porque a minha mãe me contou. Eu nem lembrava disso, eu era muito pequena, eu não lembro disso.
E a minha mãe me contou que quando ela perguntava pra mim o que eu queria ser quando eu crescesse, ela falou que eu só falava pra ela que eu queria ser alguém muito importante e que eu queria ser alguém que ajudava muitas pessoas e que eu queria trabalhar no hospital. E a única referência que a gente acaba tendo, né, hoje não mais, mas na época a referência que a gente tinha é que quem trabalha no hospital é um médico. Então eu falava pra ela que eu queria ser médica, mas ela sabia que eu não queria ser médica. E ela falava que eu falava muito que eu só queria ajudar muitas pessoas e trabalhar no hospital, ajudar muitas pessoas e trabalhar no hospital. Ele relatou o que ele fazia nesse centro de reabilitação. Ele contou que ele dava aula pra uma menina, era a única pessoa com deficiência da sala dela e da cidade dela. Se eu não me engano, ela era paraplégica e isso trazia muitas coisas ruins pra vida dela no quesito de socialização, no quesito de ela se achar menos, até que ela foi parar no Sara e ele dava aula pra essa menina e ele mudou a vida dessa menina. Ela passou da única pessoa com deficiência da cidade e da escola dela, ela passou a ser a única pessoa que velejava, porque essa era a aula que ela tinha com ele. E quando ele falou isso, ele falou de uma maneira que tinha um brilho no olho, sabe? E ele falava, cara, eu mudei a vida dessa menina, essa menina nunca mais vai se enxergar da maneira que ela se enxergava. E ele falou que tinha aula, assim, que ele simplesmente ia com ela e ela que comandava tudo, porque ela sabia fazer tudo certinho, sabe? E ele viu toda a trajetória dela, do jeito que ela entrou lá e o jeito que ela saiu de lá. E quando ele falou isso, eu pensei, cara, eu quero ser esse tipo de profissional, sabe? Eu quero fazer isso pelos meus alunos. Eu quero fazer essa mudança na vida dessas pessoas que cruzarem o meu caminho, sabe? Então foi a partir desse dia, desse semestre, que eu achava que estava perdido e que eu só queria chorar de tanto desespero numa matéria que eu achava que não ia dar em nada, que era uma matéria, só mais uma das matérias entre tantas outras que eu era obrigada a fazer para me formar, que eu mudei completamente a maneira que eu me enxergava e mudei completamente o meu olhar sobre a área da educação física. Eu nunca vou esquecer desse dia, sabe? E toda aquela frustração de não ter me formado antes, toda a frustração de me achar menos, sabe? De ficar me perguntando por que os outros conseguem e eu não consigo, de eu não entender aquela situação. Tudo aquilo foi passando com o tempo, porque eu entendi que se eu tivesse me formado antes, provavelmente eu seria uma pessoa formada com um diploma na mão e eu ia ser a pessoa formada mais frustrada do mundo, porque eu não ia saber dessa opção pra mim, eu não ia atuar onde eu queria, eu provavelmente ia estar com o diploma na mão e me esperneando porque eu provavelmente não ia estar fazendo o que eu queria, o que eu amava. Eu entendi do porquê da demora, eu entendi do porquê de eu não estar formada ainda, porque se eu já tivesse formada, eu nunca ia fazer parte daquele momento, eu nunca ia realmente entender o que eu quero fazer na área da educação física. E aquilo tudo mudou pra mim, sabe? Então, tudo que as pessoas achavam de mim, tudo que as pessoas falavam pra mim que eu tinha que me formar rápido e que eu tinha que me esforçar mais, sendo que, tipo, na época eu tava com 2 estágios, mais faculdade, mais morando sozinha, sabe? Com um monte de coisa acontecendo na minha vida, as pessoas falando, é porque tu não se esforça o suficiente. Sendo que, tipo, eu tava passando por um monte de dificuldade e as pessoas simplesmente falavam que eu tinha que me esforçar mais e que o diploma era tudo. E depois que eu entendi a importância daquele momento, essas coisas meio que se tornaram nada pra mim, esse tipo de comentário, sabe? E eu entendi que eu tava exatamente no lugar que eu tinha que estar, que eu tava vivendo exatamente o que eu tinha que viver. E eu precisava viver aquilo. E eu nunca teria essa oportunidade de novo. Poxa, esse profissional, ele era lá de Brasília, da onde que eu ia cruzar com essa pessoa aqui em Santa Catarina, sendo que ela nem mora aqui, sabe? Era pra eu estar ali naquele momento, sabe? Era pra eu estar vivendo aquilo ali. Depois que eu entendi o que eu realmente queria fazer e eu fui atrás e eu fui ver o que se dava realmente pra fazer, como que eu ia me inserir nisso, é que as coisas começaram a fluir e hoje eu tô muito feliz. Eu tô quase terminando a minha faculdade. Falta só mais um ano. E daqui a um ano eu estarei formada. E espero muito daqui a um ano eu fazer um vídeo falando eu me formei na faculdade. Basicamente, a minha história com a educação física, então,
Teve muitas fases, mas a educação física sempre esteve presente na minha vida. Então, não é simplesmente eu falar que eu escolhi a educação física por um motivo muito simples, até porque não foi simples, sabe? Envolvia muita coisa. E é por isso que eu choro tanto e me emociono tanto, porque quando a gente se encontra com alguma coisa e a gente se identifica com aquilo, e a gente consegue imaginar o nosso futuro, sabe? Quando a gente consegue se imaginar fazendo aquilo e a gente sente o nosso coração pulsar mais ou a garganta fechar e a lágrima vir, eu acho que a gente tá no caminho certo. E eu acho que eu tô no caminho certo depois de muito tempo me sentindo perdida na área. E é isso, gente, a minha história. One eternity later. Eu nem sei como finalizar esse vídeo, mas eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa, sabe? Pra você que tá assistindo. E muito obrigada se você assistiu até o final, porque esse vídeo está longo. E eu tô fazendo esse vídeo também pra eu lembrar desses momentos que marcaram minha vida, pra se no futuro eu me perguntar, poxa, por que eu fiz essa escolha? Por que eu tô aqui? Sabe? Pra eu lembrar do que aconteceu e o que fez, né? E qual foi o motivo de eu ter escolhido as coisas que eu escolhi. E eu não sei nem me despedir desse vídeo, eu tô até com vergonha porque eu chorei muito, fiz muita cara feia aqui. Mas, cara, eu tô falando de uma coisa que eu amo, sabe? Eu não consigo falar sobre isso sem me emocionar. Não sei, gente. Pra mim é impossível, sabe? Essa área faz o meu coração pulsar diferente, faz eu me emocionar de uma maneira diferente. E é isso, galera. Mas espero que vocês tenham gostado dessa semana de conteúdo que eu fiz aqui pra vocês. E nos vemos na semana que vem com mais vídeos aqui, tá? Um beijo e tchau!